Olá, tudo bem? A dica de livro que eu trago hoje é uma dica muito bacana. Vou falar do livro As Batalhas do Castelo, um livro premiado pela crítica literária, uma publicação de 1987, de autoria de um escritor chamado Domingos Pellegrini, um paranaense, cujo público-alvo é o público infanto-juvenil, mas que serve para todas as idades, para leitores que buscam na leitura esperança, otimismo, divertimento. Vocês vão encontrar aqui um texto muito bem construído, harmonioso, de enredo linear e com personagens cheios de vida. Vocês vão ficar encantados com o livro. Esse romance que eu tenho, o meu, é da editora Moderna. São 8 capítulos, como eu disse, de uma linguagem muito cativante, elegante, dentro de uma trama bastante delicada. Essa história, ela não é uma história assim que rica em análise psicológica. É o conjunto da obra que fala bastante. Trata-se de uma sociedade, que nós vamos conhecer dentro do livro, que que vive na Idade Média. Eu suponho que no período de 1347 até 51, que é quando nós temos registro da peste negra, da peste bubônica na Idade Média, lá na Europa, que dizimou, que matou 1/3 da Europa, né? O enredo fala de um rei que em seu leito de morte chama o seu bobo da corte, uma figura inferiorizada, ridicularizada, desprezada, né? E lhe concede o título de duque, dando-lhe terras bem longínquas, terras inférteis, que ninguém queria. Assim que o rei morre, que o rei falece, esse bobo saindo da cidade, ele passa por um presídio, presos se juntam a ele, era melhor do que ficar preso, e ele vai levando consigo, arrastando consigo crianças abandonadas, deficientes, gente que ele vai encontrando pelo caminho, todos aqueles que viviam desprezados e à margem da sociedade. E ele não se denomina duque, embora ele tenha agora esse título, mas ele faz a junção da palavra bobo com a palavra duque, e daí ele se denomina dentro da história de bobuque, que fica uma coisa assim como se o bobo da corte ainda estivesse dentro dele, né? Está na figura do duque e o duque também agora na figura do bobo, né? Nós temos alguns personagens, como as moças Flor e Fruta, as crianças Sábado, Domingo, Sexta-feira, que recebem esse nome muito insólito, né? A cozinheiro, o maneta ou perneta. E mais à frente se junta a trupe, né? Ao elenco. Dom Felipe, o Padre Arcanjo, o Cego, os próprios príncipes fazem parte da história, que vão disputar ali a coroa. Tudo isso numa linguagem bastante refinada, muito elegante. Eu recomendo bastante a leitura dessa obra para o público infanto-juvenil, a partir aí dos 9, 10, 11 anos, dependendo, né, do capital cultural de cada criança, de cada família. E vocês vão conhecer uma sociedade que eu diria até subversiva dentro da Idade Média, que nos traz o que nós precisamos muito hoje, que é esperança, otimismo, menos mimimi, mais ação, né? Mais cada um olhando para a sua própria vida. O Castelo do Canto, para onde eles vão, a palavra canto aí tem um duplo sentido, né? Canto no sentido de retirado, excluído, e canto no sentido de quem canta seus males espanta, né? O título da obra, que é As Batalhas do Castelo, também tem um duplo sentido. Batalhas vem da palavra, do verbo bater, que significa golpear, bater em latim, e muitas vezes nós travamos lutas dentro da própria vida. O viver é isso, é uma eterna luta, em que nós muitas vezes somos golpeados e também reagimos com golpes, lutando pela vida, né? Tanto apanhamos como também enfrentamos a vida.
Esse enfrentamento é o que acontece ao longo de toda essa história. As personagens enfrentam seus dramas pessoais, as suas dores, a fome, a tristeza, a solidão, enfim, batalhas, né? Além da batalha que acontece mesmo dentro do livro. Eu sempre acho que um adulto mediando uma leitura ajuda, não é para atrapalhar, né? Deixa a criança feliz lendo, mas se vocês puderem mediar, pais, familiares, professores, é bem bacana, dentro de um modelo de reflexão em que o jovem possa se colocar aquilo que ele viu de bacana dentro da história e eu acredito, agora falando como professora, né? No modelo que eu tô batizando agora de um modelo irradiador. Você coloca uma palavra, por exemplo, a palavra batalha, e coloca lá irradiando. Quais são as batalhas dentro da história? Quais são as batalhas dentro da nossa vida? Parece um pouco mapa mental. Outra palavra que aparece bastante, que serve como irradiador, é a palavra graça. Na página 77 dessa edição, vocês vão achar coisas maravilhosas. Essa palavra aparece mais de 70 vezes. Graça significa dom, aquilo que nos é dado, benevolência. Ela tem uma dupla origem, grega e latina, né? Na palavra grega, caris, no sentido de dom mesmo, como diz o Evangelho da Graça, que São Paulo diz, o Evangelho da Graça de Deus, na carta aos Efésios, e como também São João coloca, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não tem como não falar de religião nesse livro, acho importante. Dentre tantas discussões que se propõem para as crianças, a discussão sobre a espiritualidade, sobre aquilo que as crianças acreditam, sobre a fé, vale a pena. Na página 143 vocês vão ver coisas falando sobre a fé, a verdadeira fé, que não é a fé imposta por nada, mas é que é a fé autêntica, aparece lá. Puxa, mas se eu sou cristão, por que eu tenho que bater, condenar, maltratar os meus súditos? Não seria cristão. O Bobu que fala para o próprio arcebispo, pô, mas isso não é uma atitude cristã? Eu sou cristão, viu, padre? Eu não posso fazer isso. É bem legal. A palavra graça, a palavra batalha. Eu acredito que os jovens, eles sempre trazem coisas que nos fazem refletir sobre valores, junto com eles, né? No primeiro capítulo, vale a pena discutir todo o sentido que essa palavra graça tem ao longo da narrativa. A jovem fruta, aquela que põe ordem e higiene dentro do castelo real, ela se apresenta ao rei como: meu nome é fruta da santa graça do castelo do canto. Não dá para fazer de conta que esse contexto religioso não existe dentro da história. Ainda lembrando que o duque é o duque da santa graça. Inclusive, há um capítulo em que ele coloca, lá na página 77 da minha edição, uma reflexão rica sobre isso. Há várias formas de reflexão. Importante evitar com os jovens, a gente, principalmente como professor, eu vou discutir o livro com espontaneísmo. Não, nós temos que nos preparar, é uma obra literária, não há camisas de força, mas também não há tanto espontaneísmo. É importante trabalharmos aí com o que a criança traz e com o que o livro também traz. Mapas mentais são bem bacanas, palavras irradiadoras são bacanas também. Outra palavra irradiadora rica é a palavra liberdade dentro da história, né? E também eu não vejo maldade nenhuma, nenhum problema em fazer prova de livro, gente. É mais um recurso, sabendo usar, que mal tem. Tá aí, olha, o livro é bastante rico, ele existe em PDF, mas eu senti falta de uns trechinhos, o legal é ter a edição assim. É um livro riquíssimo. Fica a minha dica de leitura para você pai, para você mediador, para você professor. Não deixe de trabalhar esse romance. Os alunos vão ficar encantados. É claro, né, gente? Eu sempre digo, se o professor gosta do livro, encontrou substância, tem literatura, é bem feito, se o professor se apaixonou, o pai, a mãe, a avó, a tia,
seduzir a leitura fica mais difícil. Olha, nós vivemos num mundo onde a imagem é muito importante. É difícil cada vez mais alguém pegar um livro, eu vou ler um livro, olha, não tem figura nesse livro. Então, motive, leia também. Professor, trabalhe literariamente, fale do que tem que falar, principalmente Ensino Fundamental 2, eu sugiro esse livro aqui. Vocês vão fazer um trabalho belíssimo, se bem preparado, se bem estruturado e ouvindo o que as crianças trazem. Pegue o que as crianças trazem, organize e ajude-os a pensar. Dentre tantas discussões que nos impõem a cada dia, tá aqui uma discussão que eu sugiro, a discussão sobre como a sociedade se organiza, quais são os valores, o que vale a pena, e a discussão sobre o que nos fortalece espiritualmente, tá bom? Conheça a sua comunidade escolar, professor, pai e mãe, avó, enfim, conheçam a criança, vejam o mundo em que ela vive, para poder tirar o melhor. Olha, esse livro é premiado, gente. O Domingos Pellegrini é fantástico. Dê um Google aí, vocês vão ver entrevistas deles, vocês vão adorar. Gente, fica a dica. Um livro aí, olha, para dar de presente e para ler junto, tá? Até mais. Tchau, tchau.